Êxodo capítulo 14. E Yahvé falou a Moisés, dizendo: Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar. Pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas: Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram: Que é isto que fizemos, deixando Israel sair de nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. E Yahvé endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Enquanto saíam de braço erguido, os egípcios perseguiram-no com todos os cavalos e carros de Faraó. E os cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram. Acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Sefom. Quando Faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os israelitas chamaram a Yahvé. Disseram a Moisés: Não havia, talvez, sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. E Yahvé disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado à custa de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar.
Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalheiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e das nuvens, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas de seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalheiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavalheiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco, e as águas eram para eles como um muro à direita e à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada por Yahvé contra os egípcios. E o povo temeu a Yahvé, e creram em Yahvé e em Moisés, seu servo.